Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara e também da Rádio Câmara. Muito obrigado pela sua audiência e sua companhia mais uma vez. Estamos começando mais um programa Espaço Aberto e hoje o nosso tema é como o transtorno de ansiedade tem afetado a população brasileira. E para debater esse tema com a gente, nós estamos recebendo em formato virtual a doutora Juliane Prieto Pérez Mercante, que é psicóloga e docente do curso de especialização em terapia cognitivo-comportamental do Programa de Ansiedade do Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP. Doutora Juliane, muito obrigado por ter aceitado o convite e estar aqui com a gente. É um prazer estar aqui, uma honra estar falando para vocês sobre esse assunto tão importante como é a ansiedade. Muito bem, doutora. Para a gente começar o nosso bate-papo aqui, nada melhor do que entender o que é a ansiedade. Por exemplo, a pessoa vai ter um evento e está ansiosa para aquele evento. A pessoa está ansiosa para o casamento, está ansiosa para conseguir um trabalho. Essa é a ansiedade que a gente está falando, doutora? Bom, a ansiedade, então, é um sentimento normal, é uma reação normal do ser humano a uma situação nova ou a um perigo, a uma ameaça, a um risco. Então, essa ansiedade normal, ela provoca mesmo alguma tensão, uma preocupação, e ela tem um papel importante na nossa sobrevivência. O cérebro dispara um alarme para o corpo com algumas alterações físicas então, por exemplo, o sangue, existe mais irrigação de sangue para o coração, para os músculos, para que o corpo tenha mais energia, mais força para enfrentar algumas situações de risco para a vida. Então, a gente precisa dessa resposta que é chamada de resposta de luta e fuga, né? Isso pode provocar algumas sensações físicas desconfortáveis. Então, o coração disparar, a respiração ficar mais rápida, tensão muscular, para enfrentar essa situação, né? Mas, então, isso é o que todo mundo vai sentir em algum momento, né? Desculpe interromper a senhora aqui, mas até para Não, que a gente claro, possa compreender bem o assunto, sim. eu meio que me confundi aqui com ansiedade e medo, porque o medo também tem a questão da luta e fuga, a irrigação do seu, quando você sente medo, o seu corpo te prepara para fugir ou para lutar. Uhum. É parecido? É a mesma coisa? Quais são as diferenças entre essa ansiedade que a gente está tratando aqui e o medo, doutor? São parecidos, como se fossem parentes, é, emoções ou sentimentos diante de um perigo. O medo também é disparado diante de um perigo, né? Então, a ansiedade envolve medo, né? E são emoções, uma parte delas aprendidas ao longo da vida, né? Aliás, são Então, emoções que fizeram com que a humanidade conseguisse chegar onde a gente está. Sem o medo, exatamente, seríamos dizimados pelos outros animais da cadeia alimentar. exatamente. Mas o que isso quer dizer? Que o medo e a ansiedade, que são parentes e se confundem, um completa o outro ali, são importantes para a sobrevivência do ser humano. Exato, Mas exato. vai chegar num ponto que a ansiedade passa a ser uma patologia, ou seja, uma doença, que vai começar a atrapalhar a vida Isso, das pessoas. Eu acho que é aí isso. que os terapeutas, os estudiosos, as pessoas que tendem a ajudar quem sofre da ansiedade, começam a trabalhar. Onde é esse limite, Isso, doutora? Quando é que a pessoa tem que se preocupar para falar, pô, pera lá, esse meu medo e essa ansiedade não são para minha evolução. Pelo contrário, estão me privando de muita coisa. exatamente. Então, essa diferença é bastante importante, né? O que que é uma ansiedade normal, o que que é uma ansiedade patológica, um transtorno de ansiedade, né? Então, a ansiedade, quando é excessiva, é considerado um transtorno, quando ela acontece em momentos indevidos, quando ela acontece com uma frequência, com uma duração que acaba prejudicando as atividades normais da pessoa, como prejudica para dormir, então a pessoa, por ansiedade, fica pensando, antecipando situações e tem dificuldade para iniciar o sono, ou quando prejudica atividades como pensar com clareza, a pessoa está tão fixada num problema, num perigo, no que ela está
percebendo como perigo que ela se distrai com facilidade, ela tem dificuldade de se concentrar, por exemplo. É um prejuízo. Quando a pessoa vai deixando, vai evitando, né? A gente chama de evitação, quando a pessoa vai evitando situações que geram ansiedade. Então, ela vai deixando de estar com pessoas, ela vai deixando de sair de casa, ela vai deixando de frequentar escola, faculdade, trabalho, para evitar a ansiedade. Ou seja, as decisões da vida da pessoa acabam sendo baseadas na ansiedade, né? Então, são decisões tomadas para evitar a ansiedade, né? Então está trazendo um sofrimento, está trazendo um impacto importante, está impedindo da pessoa de ter uma vida é, melhor, né? Uma vida mais leve, por exemplo, né? Aí Então, isso é nessa, um transtorno de ansiedade, né? certo, nessa sua fala também, doutora, dá para identificar um pouquinho uma proximidade também com a depressão. Existe relação da pessoa ansiosa, deprimida? Porque a partir do momento que a pessoa passa a ter medo de ter contato com outras pessoas, se isolar, isso é também ali um terreno fértil para uma depressão. Existe nos estudos, na literatura, essa correlação? Existe, as pessoas podem ter transtornos de ansiedade, de depressão, transtorno misto de ansiedade e depressão, né? É um tipo de diagnóstico que ela tem características de ansiedade e de depressão, e ela pode, muitas vezes, ter um transtorno de ansiedade, e esse transtorno, quando não tratado, ele ir piorando, ele ir, se exacerbando, e ela também ir é, adquirindo, vamos chamar assim, tendo também, desenvolvendo uma depressão concomitante à ansiedade, né? Então, mas existem aspectos parecidos, né? Algumas características parecidas que podem fazer as pessoas se confundirem. Ah, será que eu estou sentindo ansiedade? É um transtorno de ansiedade ou de depressão, né? Por exemplo, a pessoa que se isola, isso pode acontecer tanto na ansiedade quanto na depressão. A irritabilidade pode acontecer em um tipo de transtorno de ansiedade e também um tipo de depressão, né? Por isso é importante sempre a ajuda de um profissional para que ele possa te orientar qual caminho você deve seguir. Mas eu tenho um dado aqui, doutora, que entre 4 brasileiros, se a gente pegar 4 pessoas da nossa convivência, pelo menos uma delas sofre de ansiedade. É um número que é alarmante ao meu ponto de vista. E tem alguma explicação por que a população brasileira vive tanto esse transtorno de ansiedade? Qual o motivo da sociedade atual sofrer tanto desse mal, doutora? Essa é uma questão bastante importante, né? Por que que esses transtornos de ansiedade, principalmente ansiedade, por que esses transtornos psiquiátricos e principalmente os transtornos de ansiedade têm aumentado na população brasileira, né? Essa é uma grande discussão que tem acontecido na área de psicologia, de psiquiatria, e políticas públicas até, né? O que que acontece no Brasil, o que está acontecendo, né? Que está intensificando que tem um impacto sobre a saúde mental das pessoas, né? Uma possibilidade é que o Brasil é um país em desenvolvimento, né? E essa questão econômica tem um impacto, a dificuldade financeira tem um impacto sobre as pessoas, né? Sobre a insegurança, né? A questão de insegurança é muito, para quem tem predisposição à, à ansiedade ou a transtornos de ansiedade, que tem também fatores genéticos para se considerar, então o fator ambiental, economia, índice de desemprego, violência, eh, e que se intensificou, principalmente com a pandemia, né, o isolamento social, eh, e dificuldade das pessoas ter uma rede de apoio, né, como contato com família, por exemplo, foi o medo de se infectar na pandemia, né, o sofrimento, a morte, a perda de pessoas próximas, tudo isso foram fatores
de estresse importantes que levaram à ansiedade e também à depressão, né? Mas no Brasil, então, essas recorrentes mudanças de rumo, de economia, a falta de segurança pública, a violência, né, em grandes cidades, mas em pequenas também, né, a desigualdade social tem um efeito sobre a qualidade de vida das pessoas e gera, e gera ansiedade, né? Um outro dado importante é que o Brasil, uma outra possibilidade, né, importante para a gente pensar, é que o Brasil também tem um índice bastante alto de pessoas em contato com rede social, né? Era aí que eu ia chegar, viu, doutor? Eu ia fazer essa pergunta, porque eu tenho um dado aqui, desculpe interromper, mas daí a senhora já amplia Por favor, por favor. essa resposta. Porque, olha, um dado é que a ansiedade atinge um maior número de jovens, principalmente entre 18 e 24 anos. E as redes Uhum, sociais hoje, elas trazem uma realidade que muitas vezes uma realidade, entre aspas, que não é real. É uhum. algo que só está ali nas fotos, naquele instante daquele momento. E quem está vendo do outro lado e não tem uma vida perfeita, começa, puxa, mas eu também queria ser assim, nossa, eu também quero ter isso aí. Então, eu acho que era isso que a senhora ia entrar, mas aproveitando esse gancho de que a juventude está sofrendo muita ansiedade entre os 18 e 24 anos, é o pico ali que a gente tem aqui pelos dados de pesquisas, isso tem alguma relação com a rede social, doutora? Sim. As redes sociais são uma estimulação excessiva, né? E é infinita, né? Então, por mais que as pessoas, os jovens, chequem o tempo todo ali, não tem fim. E essa sensação de que não vai ter um ponto final gera ansiedade e gera aquela sensação de que você está perdendo alguma coisa, né? Aquele medo de estar perdendo alguma coisa e a necessidade de ter todo tipo de informação, aquela estimulação ali de ter que da rede social, de ter que comprar um produto, ou de ter que fazer um curso, ou de ter que seguir tal influenciador, e essa comparação, como você falou, né, que gera uma cobrança e um distanciamento. Bom, eu não sou isso, é impossível eu atingir esse padrão, né, de perfeição ali do influenciador. A minha vida não é essa. Né? Então, isso gera ansiedade para atingir aquilo que está tão distante de ser atingido e gera depressão por eu ver também essa distância. Né? É uma cobrança que mais atrapalha. E existe esse estudo de quanto maior o uso de telas, maior o nível de ansiedade. Né? Então, essa é a É, primeira dica já, né? Para você que está nos assistindo e acompanhando. É claro que eu vou perguntar, aproveitar aqui a experiência da doutora para perguntar como melhorar a ansiedade, e essa já é a primeira dica. Diminuir um pouco o uso de tela, seja televisão, tablet, computador, e uhum, principalmente o bendito celular com a rede social, vendo todo mundo perfeito e você sendo ali aquele fracassado que não consegue atingir aquilo. É óbvio, né, doutora? Não precisa ter tanto estudo é, para falar, puxa, isso causa muitos efeitos negativos para uma pessoa. Mas para a é. gente voltar para a ansiedade agora, o que fazer se a gente identificar, o nosso ouvinte, o telespectador, percebeu que tem aí esses aspectos que a gente falou, um medo excessivo, uma preocupação excessiva, mais do que normal. O que fazer Uhum, para lidar com isso? Tem algumas dicas, vou usar um termo aqui, caseiras, para que a gente possa uhum. evitar que isso se alastre mais na nossa vida e aí sim a gente tem que procurar um tratamento, doutor? É possível frear isso, doutora Juliane? É possível modificar, sim. O cérebro está sempre receptivo a mudanças. A gente chama isso de neuroplasticidade cerebral. Então, assim como a gente aprende ansiedade, aprende o medo, né? Tem uma parte aprendida, a gente pode desaprender e exercitar novos padrões mais saudáveis. Né? Então, existem formas, sim, de modificação. Essa é a primeira informação importante. Então, não acredite.
em pensamentos que vêm, que é frequente vir nos ansiosos, do tipo, eu não consigo, eu não vou conseguir, eu não aguento. Questione os seus pensamentos, porque essa mudança é possível. Existem profissionais para isso, existem técnicas, ferramentas que podem ser exercitadas e insista em ter essas estratégias de alívio, né? Aprender essas formas de aliviar e de modificar a maneira de pensar que gera ansiedade, né? Então, outra informação importante, existe, conforme a terapia cognitivo-comportamental, essa questão da cognição, né, se baseia na influência do pensamento sobre as emoções, né? Então, a gente pode pensar que existem uma forma de pensar, de perceber as situações, de perceber a si mesmo, de perceber as pessoas, que vai influenciar a ansiedade, né? Se eu enxergo perigo, ameaça, risco em situações em que não existe esse perigo, não existe do tamanho que eu estou enxergando, né? Esse é um pensamento irreal e ele pode ser corrigido, né? E também é muito frequente o pensamento eh, que influencia a ansiedade de que eu sou frágil e não tenho recursos, habilidades para enfrentar esse perigo que é tão grande, né? Então, o perigo para cada um pode ser, dependendo do tipo de vivência, de genética, de situações vividas, né? De aprendizado, cada um enxerga o perigo, uma ameaça, de forma diferente. Então, um tipo de ansioso, de ansiedade social, pode enxergar perigo em ser criticado, em ser julgado. Então, ele vai evitar falar em público, se expor, vai evitar ir à escola, ou ir à faculdade, né? Porque não aprendeu essas habilidades de como lidar com essa ansiedade, né? E se vê como frágil, como algo insuportável, né? Então, nas fobias específicas, o perigo pode ser eu estar numa altura, né, que eu vou cair, ou eu estar diante de um animal que vai me matar, eh, ou eu estar numa situação, num lugar fechado, né? Então, ou eh, a ansiedade, o transtorno de ansiedade generalizada, que envolve preocupações excessivas e difíceis de controlar em relação a coisas ruins que podem acontecer, preocupações com saúde, com perda financeira, né? Então, a pessoa pensa excessivamente que vai ficar doente, que vai contrair uma doença incurável e que, então, qualquer pequena sensação física normal pode ser interpretada como algo maior, né? Então, perceber esses pensamentos, identificar esses pensamentos e questionar, né, pode aliviar a ansiedade, modificar a ansiedade, né? Muito bem, Então, doutora. É até assim, acho que a pessoa, pelo que eu entendi aqui, para dar uma dica para quem está nos assistindo, a pessoa está pensando lá na frente, coisa que não existe, coisa isso. irreal, um medo que não é um leão e também não é um prédio de 11 andares que você vai cair dali. É algo que está só na sua Uhum. cabeça. Então, questione esse pensamento, respira fundo, tem até as técnicas de respiração, né? Conta até três Isso, respirando, conta até três isso, soltando, conta até três sem respirar, vai se acalmando e exato. lembra que você está aqui agora, nesse lugar, vivendo nesse momento. Eu acho que isso é uma dica importante para quem é ansioso. E aí, doutora, depois que, não estou conseguindo, estou respirando como o André falou lá, estou seguindo as dicas da doutora Juliane, mas não está adiantando para mim. Aí sim, acho que o ideal é procurar um tratamento, né? Ajuda de um profissional. Isso. Como é que a gente faz a escolha do Procurar profissional e procurar essa ajuda?
buscar. Então, você tocou em dois pontos: técnicas de respiração, de meditação, de atenção plena, mindfulness, são técnicas de alívio de ansiedade. eh, e falar do assunto. O preconceito tem piorado muito a situação da ansiedade, né? Então, desmistificar, quebrar esse tabu de que um transtorno psiquiátrico não pode ser acolhido é um ponto importante. E também a pessoa não vai conseguir de imediato, como você falou. Ela tentou fazer técnicas de respiração e não conseguiu. Então, não vai conseguir de imediato. Exercite, mas na dúvida, busque um profissional que pode ensinar de uma maneira mais efetiva os recursos, né, as intervenções que vão ser, e acompanhar a sua dificuldade, né, orientar. Mas, sem dúvida, que existem muitos aplicativos de respiração, de meditação, existem muita informação que não ajuda, mas muita informação profissional útil em canais de YouTube, em Instagram, mas buscar a ajuda profissional, de psicólogo, de psiquiatra. Eu, como psicóloga, eh, acho que pode ser interessante, se o sofrimento não está tão prejudicial, começar, tentar numa abordagem de psicoterapia. E eu também ouço isso de muitos psiquiatras, né? Mas é claro que existe o tratamento farmacológico que ajuda muito e que pode aliviar uma parte importante da angústia que a pessoa sente, né? Sem dúvida. O farmacológico acho que seria o extremo de quem realmente não conseguiu a respiração, passou por uma terapeuta ou um terapeuta e não conseguiu, e aí teve que buscar um psiquiatra. Daí já é uma outra situação, a Uhum, dependência medicamentosa. Então, se a gente conseguir lá do comecinho, na respiração, ótimo, melhor de tudo. Estou simplificando uhum, aqui. Se a gente não conseguiu uhum, e pulou para a terapia e conseguiu, e eu tenho certeza que a terapia ajuda demais, basta que você encontre a pessoa correta para te ajudar naquele momento, você consegue sair uhum, dessa. Aí, se não conseguiu mesmo, tenta um psiquiatra com medicamento, acho que é o último grau, né, doutora? Eu acho que foi muito legal o nosso bate-papo aqui para tentar orientar as pessoas, tentar aliviar um pouquinho esse sofrimento, porque, como a gente falou aqui, a cada 4 pessoas que estão nos assistindo, uma pode estar desenvolvendo ansiedade. Então, que você melhore, que você tenha aí aproveitado esse conteúdo para poder evoluir e sair dessa. Doutora, muito obrigado por ter dividido com a gente o seu conhecimento e ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço e estou à disposição. Obrigado à doutora Juliane e a você que acompanhou essa entrevista pela sua audiência e até a próxima.